A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. O reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, o professor Euro Brandão, ex-ministro da Educação, é nosso convidado de hoje no programa Memória Paranaense. Professor, o professor Nilo Brandão, seu pai, com certeza foi uma pessoa decisiva na carreira voltada à educação que o senhor teve mais tarde, né? O que o senhor poderia nos contar sobre esse começo, sobre o seu pai? Bom, a gente convivendo, um professor, convivendo com a biblioteca que ele tinha, estando sempre lidando com os assuntos educacionais, vendo em casa, e às vezes até dando algumas aulas para algum outro aluno dele, que ele pedia que a gente desse aquelas lições, a gente ficou impregnado, de certa maneira, com alguma possibilidade de transmitir esse desejo, esse empenho em transmitir aquilo que a gente sabe. Então, há uma influência realmente nesse sentido. E como ele foi um grande professor, e não sou eu que digo, são os alunos dele que eu encontro até hoje, e eles então me abraçam e se referem de uma maneira assim, muito saudosa do que eles chamam de grande professor Nilo Brandão. Então, isso certamente influiu favoravelmente na minha vida. Como é que surgiu a experiência do CPUR no momento que acontecia a Segunda Guerra Mundial? O senhor estava até com a possibilidade de ir para a Itália lutar, né? Acabou não havendo tempo para isso. Eu estava fazendo nessa época já o estágio no quartel de artilharia como segundo-tenente. E todos nós que estávamos ali estávamos sendo preparados também para uma eventual ação no campo da guerra na Europa. E as instruções que recebíamos eram todas nesse sentido. Houve período até em que nós tínhamos que estar fardados o tempo todo, inclusive quando íamos para casa, mas aconteceu que não foi preciso ocorrer a nossa convocação. Foi lá que o senhor conheceu o ex-governador Ney Braga? Foi na ocasião do estágio, justamente na arma de artilharia, na 4ª bateria, que o capitão Ney Braga era o nosso comandante. Éramos 3 aspirantes, que depois nos transformamos em segundos tenentes, e que conhecemos a atuação dinâmica, competente de Ney Braga. Ele era consideradíssimo pelos demais oficiais como um oficial de técnica de tiro, que é a base científica da artilharia. E de lá o senhor foi para a engenharia na Universidade Federal do Paraná, terminado esse período no Exército. Eu estava concomitantemente fazendo já o curso de engenharia, porque o CPUR, o estágio, etc., se fazia ao mesmo tempo em que se era estudante de ensino superior. E depois filosofia, por que essa opção? Terminado o curso de engenharia, também filosofia na Universidade Federal? Verifiquei depois de um certo número de anos de atuação como engenheiro que eu precisava de filosofia. A filosofia é essencial para dar uma visão do mundo, uma visão das coisas. O que é o conhecimento, o que é a certeza, o que é a demonstração de uma verdade. Tudo isso são disciplinas de natureza filosófica que são muito importantes para um professor, para um profissional que queria agir eticamente. Eu me entusiasmei muito pela ética, pela estética, e isso me valorizou bastante a minha vida posteriormente. Em 48, o senhor teve uma aproximação com a religião, isso perdurou por toda a sua vida. Como nasceu isso? Foi nesse mesmo período do curso de filosofia? Eu, quando muito jovem, como criança, vamos dizer assim, tinha frequentado uma associação da catedral, que era a Congregação Mariana. Mas depois só voltei realmente mais convicto, depois de formado como engenheiro em 1948, eu reingressei na Congregação Mariana, que foi uma grande escola de espiritualidade, uma escola de elevação espiritual, e encontrando ali companheiros já mais idosos, mas que me auxiliaram muito, como o meu padrinho de Guarulhos, Espírito Santo, Orlando de Oliveira Melo, Felício Vieira, tanta gente que realmente me permitiu um desenvolvimento humano extremamente importante. Desenhista da Estrada de Ferro e professor, foram suas primeiras atividades? Eu fiz concurso para desenhista da Estrada de Ferro, ainda quando estava no 2º ano da Escola de Engenharia. E depois, então, quando me formei, em 1946,
eu fui feito logo chefe do escritório técnico da Estrada de Ferro. Olha aqui, um escritório técnico é o órgão que projeta todas as obras de engenharia dos dois estados, naquele tempo Paraná e Santa Catarina. E isso então causava tal temor da comunidade ferroviária que o diretor me fez como chefe interino. Esse menino aí vai assumir uma responsabilidade muito grande. E depois eu fui confirmado 2 anos depois, mas desde logo comecei a atuar no projeto de obras de engenharia, pontes, novas linhas, tudo aquilo que era referente à parte de via permanente da Estrada de Ferro. Mas 2 anos depois também passei a ser professor. Fui convidado para ser professor assistente de pontes e grandes estruturas, cujo catedrático era o professor Max Mazinelli, e ingressei então assim na carreira de professor da Universidade Federal do Paraná. Muita coisa da expansão, da manutenção da rede ferroviária, então, tem o seu trabalho ainda, nessas pontes, nessas obras construídas. Passou pelas minhas mãos, passou sem dúvida, muitas obras de arte, muitas linhas novas, muitos desvios para atender indústrias, muitas contenções de corrimentos, de taludes de terra. Foi preciso fazer uma atuação bastante intensa. Eu tinha 14 desenhistas, 14 projetistas dentro da minha sala, então eu tive a oportunidade de fazer muitos trabalhos nesse sentido. Até algumas alterações no percurso de Curitiba a Paranaguá pela estrada de ferro na Serra do Mar, que o senhor fez algumas alterações. É verdade. A Serra do Mar está ainda em constante busca de equilíbrio, ela se movimenta. Aí ali já, vários anos antes, já haviam sido construídos 14 túneis que ligam Curitiba a Paranaguá. Mas um deles dava tanto trabalho e a quantidade de material por cima não era tão grande, eu mandei transformar em corte. Então, hoje temos um túnel a menos, porque por questão de segurança nós modificamos o sistema da própria serra. Além disso, havia corrimentos de terra, havia problemas de acompanhamento do reforço de pontes. Eu fui fiscal do reforço de pontes durante muitos anos, então ali foi possível atuar intensamente. É um percurso muito bonito, mas também assusta a muita gente. Como é a questão da segurança de uma obra que foi construída no século passado? O senhor acha que, para a época, ela é uma boa obra, ela tem solidez? Ela foi construída segundo as características da época em que foi construída, por conseguinte, para locomotivas e vagões daquele período. Hoje é uma estrada já ultrapassada, ela é um gargalo da Ferrovia do Paraná. E quando eu vejo avançarem as linhas lá para adiante de Guarapuava, Cascavel, etc., eu fico pensando que nós estamos com isso produzindo uma dificuldade cada vez maior nessa linha de Curitiba a Paranaguá, que precisaria, sem dúvida nenhuma, ser renovada. Precisa fazer uma outra estrada para compensar a grande produtividade paranaense. Professor, conhecendo bem o assunto, estudando, só poderia nos explicar uma coisa que muita gente não entende. Por que não se investiu mais em ferrovia no Brasil? As grandes obras foram feitas, muitas no século passado, há muito tempo, e houve opção do país pelo transporte rodoviário. O que é que pesou mais? Há razões de natureza técnica, há razões de natureza econômica e há razões de natureza política. É uma conjunção de fatores. Do ponto de vista técnico, quem chega na costa brasileira tem que subir 900 metros para poder atingir o Planalto. Isso praticamente em toda a costa brasileira. Ora, isso é uma despesa, um dispêndio enorme de recursos e de energia. Veja que essa estrada de ferro Paranaguá Curitiba foi um feito fantástico da engenharia para a época, justamente porque em outros países que são todos cortados de ferrovias, eles são como uma bandeja, pode-se fazer ferrovias com relativa facilidade. Após que no Brasil, pela sua conformação orográfica, é extremamente difícil vencer certos obstáculos naturais. Esse é o primeiro fator. O segundo fator de natureza econômica é o problema da produção do aço. Nós sempre tivemos minério de ferro, sempre exportamos minério de ferro, mas nunca tivemos um carvão que prestasse para fazer a redução deste minério de ferro em aço. Tínhamos que recorrer ao estrangeiro e isso encarece tremendamente a reposição. Os trilhos gastam, as rodas das locomotivas e dos vagões gastam, tudo isso é aço que tem que ser reposto e, por conseguinte, não é como nos Estados Unidos, que tinha carvão para fazer
o seu aço, a Inglaterra que podia fazer o seu aço, e nós tivemos então essa dificuldade econômica adicional. O terceiro fator é o fator da natureza política, que é uma opção no desenvolvimento brasileiro. No Brasil começaram a exportar indústrias e empresas produtivas em vários lugares, em vários estados, em alguns lugares do interior, etc. E as ferrovias não podiam atender lá, dada a sua maior rigidez e a grande extensão territorial. Então, o caminhão foi a solução que foi encontrada para poder dar vazão, naquele momento, com a precisão necessária, o escoamento da produção. Então, esses três fatores fizeram com que nós ficássemos nessa situação, que poderia ter sido obviada se tivesse mais recursos para isso, mas nós sempre sabemos que o Brasil enfrentou dificuldades grandes. Quando as ferrovias foram feitas e eram financiadas por capital estrangeiro, havia interesse em determinados materiais, por exemplo, na madeira, que a Lamber retirou aqui. Isso teria viabilizado, por exemplo, a construção que aconteceu no século passado da ferrovia de Paranaguá-Curitiba? Bom, um dos fatores importantes, esse aí é até o acesso político, né? Porque o Paraná estava confinado ao litoral. Então, essa estrada de ferro também teve uma importância social grande, além da parte econômica. Mas nós vimos no norte do Paraná a Companhia de Terras ao fazer a linha lá de Ourinhos para Apucarana, para Londrina, etc. Também ali o problema foi beneficiar-se das terras, da venda das datas de terra, etc. Então sempre houve uma razão econômica no lançamento da linha, mas finda aquela circunstância, o governo é que acabou ficando com o ônus de manter aquelas ferrovias. Muita gente acredita no lobby do transporte rodoviário e de outros interesses. Você acha que isso é significativo? Pesou também? Eu acho que o transporte rodoviário, é rodoviário que você está se referindo? Rodoviário. O rodoviário é necessário para o país. Não é um mal, ele é um bem, porque ele transporta riquezas. Agora, o que precisa é ver desaparecer essa anteposição, como se a ferrovia fosse inimiga da rodovia ou da hidrovia. Tudo isso deve ser hoje conjugado, cada vez mais devem ser conjugados. E a minha atuação enquanto diretor de Estrada de Ferro foi trabalhar pela conjugação entre os diversos tipos de transporte. Eu acredito realmente que isso é essencial para otimizar o escoamento da nossa produção. Em 63, no clima de convulsão que agitava o país e que estava presente também na rede ferroviária, foi o motivo mais marcante do seu afastamento, do seu licenciamento da rede ferroviária? É verdade. O meu amor à Estrada de Ferro era tão grande que eu não podia me conformar com o caos que estava se levantando em vários pontos do país com relação à Estrada de Ferro, não só na sua condução, como na ocupação ilegítima dos gabinetes dos presidentes e diretores. Então, eu preferi me licenciar. Como eu era também professor de engenharia, eu preferi ficar mais dedicado ao ensino e me licenciei. Foi a minha primeira licença da Estrada de Ferro. O clima dentro da rede ferroviária aqui no Paraná, ele era bastante tenso? Como é que o senhor sentia isso? Melhor do que em outros estados do país, realmente. Mas, mesmo assim, era preocupante. Com problemas lá, quando os vagões chegavam em Paranaguá, etc., aquele problema de estiva, de descarga de vagões, etc., era muito complicado pelas imposições dos sindicatos, e vagões ficavam muito tempo sem serem descarregados, e havia uma movimentação muito grande contra a direção da estrada, e isso tudo era preocupante. Na universidade, onde o senhor estava como professor, o clima também era dessa forma, agitado em 63, às vésperas da Revolução de 64? Bem, a Universidade Federal do Paraná tem aquele órgão um tanto destacado que é o Centro Politécnico. Naquele tempo, o Centro Politécnico abrigava apenas a Escola de Engenharia. E a Escola de Engenharia se orgulhava de um procedimento universitário de altíssimo nível e não foi muito influenciado pelas outras correntes universitárias que funcionavam mais no centro da cidade, etc. E, por conseguinte, sentimos pouco a influência deletéria no ensino universitário do setor tecnológico.
Naquele momento da vida política brasileira, o senhor participou de manifestações que pediam alguma providência com relação ao clima de tensão que existia no Brasil. O senhor tinha uma postura contrária, então, àquele clima existente. Sem dúvida. Eu pedi uma solução para esse problema, saí às ruas com meu filho no colo, na Marcha das Famílias, pedindo que acontecessem medidas, providências, que o povo todo se levantasse contra o caos que cada vez estava maior em nosso país. Por isso eu recebi com muita alegria a Revolução de 64. Era uma visão que o senhor tinha pelas suas convicções e também pela sua proximidade com a religião. Como é que foi essa sua postura? Bom, aí um pouco da formação religiosa influiu também, já que isso estava sendo absolutamente desconsiderado. Havia várias manifestações no país sobre o problema de Deus na sociedade, Deus na comunidade, etc. Mas era mais um problema mesmo de formação comunitária. Estava se verificando que o Brasil, do jeito que estava, não podia continuar. O senhor acha que depois houve um exagero quando houve a condenação das pessoas que naquele momento tiveram essa postura dita conservadora com relação ao que acontecia? Bem, houve diversas fases, né? As primeiras fases de atuação com o grande presidente Castelo Branco, por exemplo, foi excelente, era um homem desprendido, chamam de ditador, nunca foi ditador, ficou ali 3 anos já propondo eleições, etc. Então, aí o que há é a oposição de forças políticas contrárias, principalmente de natureza da esquerda, e também temos que convir que um ou outro presidente que se seguiu também atuou com excesso, que condenável. Mas quando chegamos no período Geisel, este homem admirável que recompôs a democracia em nosso país, esses assuntos já estavam todos inteiramente superados. E acho que num determinado momento é preciso tomar certas medidas mais drásticas para poder conseguir um resultado adequado. Embora se saiba que com o correr do tempo tudo isso será minimizado e totalmente superado. Depois do intervalo, eu gostaria que o senhor contasse também esse período como ministro no governo Geisel, como é que o senhor sentiu então o clima, a situação em Brasília. Nós vamos para o intervalo comercial e estamos conversando aqui com o reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, o professor Euro Brandão. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. No programa Memória Paranaense, nosso convidado hoje é o reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, o professor Euro Brandão. Professor, o senhor retornou à rede depois, passada a Revolução, um convite novamente para o senhor retornar à rede e o senhor chegou à superintendência aqui da Regional Sul. É verdade. Eu tinha estado na França e nos Estados Unidos anteriormente e tinha escrito trabalhos e havia feito várias conferências sobre assuntos técnicos ferroviários, inclusive no batalhão ferroviário. Quando o coronel Brasílio Marques de Santos Sobrinho, meu grande chefe, assumiu em 64, ele mandou me chamar, que era aquele rapaz que fazia aquelas palestras sobre assuntos técnicos ferroviários. E eu então passei a ser o seu assistente, depois fui o seu diretor administrativo, fui seu diretor de operações, e quando ele saiu eu assumi a superintendência da Rede de Ação Paraná Santa Catarina. O grande mérito que eu vejo desse período, com a orientação do nosso superintendente e depois que eu tive a ocasião de levar adiante, é o problema dessa conjugação de transportes, a criação do rodotrem, os convênios feitos com companhias rodoviárias, ir buscar a carga onde ele estivesse para entregar onde o cliente desejasse. Até coisas muito interessantes, como por exemplo, o rodotrem tinha alguns caminhões nossos pintados de vermelho e amarelo, chamavam muita atenção, e toca o telefone, era o superintendente lá de Porto Alegre. Euro, você está mandando caminhões aqui para Porto Alegre, e como nós somos ferroviários, temos que usar a estrada de ferro. E digo, olha, coronel, ele era coronel,
o senhor tem que mandar vagões, de acordo com a regulamentação, quem tem que o período mais longo tem que mandar o vagão. Se eu não mando o vagão, eu mando o caminhão, porque eu acho que o importante é o atendimento. Nós estamos aqui para servir a nação e não apenas para ficar monopolisticamente fazendo restrição a quem quer que seja. Bom, esse senhor foi feito depois presidente da Rede Ferroviária Federal, quando então eu achei que já tinha cumprido a minha missão, porque eu tinha criado containers, que eram fabricados em Ponta Grossa, estávamos fabricando vagões metálicos também nas oficinas, e estávamos implantando o sistema de madeira cintada, uma série de iniciativas em que essa administração do Rio, da Rede Ferroviária Federal, não concordou absolutamente e levou ao estilamento total da ideia. Essas inovações não foram bem aceitas na época, então foi motivo de um novo licenciamento seu, afastamento novamente da rede ferroviária. Exatamente. Então, eu achei que a minha missão estava cumprida, o que eu estava absolutamente convicto, eu não poderia executar, então eu entrei novamente em licença e fui fazer tempo integral na Cidade de Ferro, na Universidade Federal do Paraná, e lá instalei o primeiro computador da universidade com o apoio do reitor Flávio Lacerda. E o computador na época era uma coisa incomum, pouca gente pensava, até na própria rede o senhor chegou a ter uma experiência com computação, alguma coisa na época muito difícil de ser entendida e mesmo aceita. Na rede, que foi um período então um pouco anterior, eu tinha instalado os cartões Olerite, os cartões perfurados, que foi assim uma etapa para chegar mais tarde na computação. Mas quando fui para a universidade, nós instalamos lá o primeiro computador, o IBM 1130, e que levou vários anos para convencer os professores de utilizar. O computador sempre foi um instrumento assim que causava um certo receio e exigia estudos novos, pelo que as pessoas não aceitam assim, ou não aceitavam. Hoje já é diferente. Não aceitavam com muita facilidade, mas passou a ser dada a programação de computadores. A minha classe, por exemplo, em estruturas especiais, estudava linguagem de programação já a partir dessa época. O senhor dirigiu as áreas de cultura, de computação na Universidade Federal e conviveu com o ex-reitor Flávio Suplicy, já falecido, e que na época teve o seu papel muito importante na expansão da universidade. Que impressão, que avaliação o senhor tem do papel do professor Flávio Suplicy? Bom, o professor Flávio Suplicy foi um grande professor, um professor empolgante, um professor em que os alunos saíam encantados com as suas aulas complexas, mas extremamente bem dadas, com uma comunicação extremamente bem feita. E ele, de fato, iniciou o Centro Politécnico, entregou à universidade uma nova era, que foram aquelas construções lá para o setor de tecnologia, e apoiou também, então, a instalação do microscópio eletrônico e do computador. Ocasião em que eu fui convidado, eu era diretor do Departamento de Cultura da Universidade, fui convidado para ser diretor do Centro de Computação Eletrônica da Universidade Federal. A Secretaria de Transportes, que veio depois, na sequência da sua carreira, esse período o senhor, inclusive, acompanhou a construção da ferrovia que fazia a ligação entre norte e sul do Paraná, a central do Paraná. Desde o tempo de superintendente e de engenheiro ferroviário, nós sabíamos da importância da central do Paraná. Era uma ligação direta que servia de hipotenusa para um triângulo, reduzindo enormemente as distâncias e propiciando o escoamento muito mais rápido e melhor da produção paranaense. Conto mais um caso interessante. Quando eu estava como superintendente, nós estávamos pleiteando um empréstimo do BID para construir a central do Paraná, para concluir a central do Paraná. Então vieram aqueles técnicos ultra especializados e fizeram os estudos, todos entraram lá pelo Paraná todo, e depois vieram e disseram, olha, a Central do Paraná não tem possibilidade nenhuma de ser financiada. Nós, com aquela convicção de ferroviários de que aquilo era extremamente importante, ficamos inteiramente surpreendidos. Mas disseram o seguinte, o Paraná produz madeira, a madeira vai acabar, você não vai ter mais madeira para transportar.
O Paraná produz café. Café é uma coisa cíclica. Quando os senhores construímos a estrada, o senhor não vai ter mais café, não tem mais o que transportar. O milho que os senhores transportam tanto, com a criação de suínos, os suínos vão comer o milho e os senhores não vão ter mais milho para transportar. Por isso, no final, vejam o erro dessas posições extremamente tecnificadas, sem conhecer o clima, as possibilidades verdadeiras. Então, eu já tinha a Central do Paraná no meu coração. Quando eu fui secretário de Transportes, o nosso grande governador Emílio Gomes me disse, olha, temos que dar uma solução na Central do Paraná, não é possível continuar paralisada. Ela estava há vários anos paralisada, porque havia ocorrido ali um fato extremamente grave de corrupção, e o professor Parigô, muito estrito nas suas posições éticas, etc., tinha colocado uma pedra em cima da construção da ferrovia. Mas nós consideramos essa fase passada, o professor Parigô já tinha falecido, o governador Emílio Gomes estava disposto a tocar as coisas para frente, ele me deu carta branca, eu estudei o assunto e consegui montar um ato do governo, para o qual eu tive, aliás, apoio do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas. Cito aqui o desembargador Ascioli, o apoio enorme que me deu nessa ocasião. E com isso foi possível retomar a construção da Central do Paraná, escolhendo índices adequados que estavam de acordo com a lei e que obviavam totalmente as dificuldades que haviam sido levantadas. E a construção prosseguiu, faltava relativamente pouco, e logo depois que saímos, eu e o governador Emílio Gomes, foi completada a Central do Paraná, que veio a ser o grande canal, o grande eixo, e como é até hoje, do escoamento ferroviário do Paraná. Em 74, logo depois desse período na secretaria, veio o convite de Ney Braga para a Secretaria-Geral do Ministério, no governo Geisel. Aí o senhor foi para Brasília e ficou 5 anos por lá. Eu estava como secretário de Transportes e o governador Ney Braga me convidou para ser secretário-geral do Ministério da Educação. Eu já tinha sido no passado convidado para ser secretário-geral do Ministério da Agricultura no tempo do ministro Ivar Azua, mas não tinha podido aceitar porque estava como superintendente da estrada e não era possível. Mas nessa ocasião o governador Emílio Gomes me disse, não, você está prestando aqui um serviço que está me agradando, mas o importante é o nível nacional, pode ir para Brasília. Eu então fui lá assumir a Secretaria-Geral do Ministério, sob a batuta de Ney Braga, esse extraordinário homem público, e ali continuei me aperfeiçoando no trabalho em favor da comunidade. Eu acho que com Ney Braga aprendi a decisões rápidas, a procurar sempre encontrar uma solução favorável para o anseio que era apresentado. Isso é uma característica que eu aprendi e que apliquei e do qual não me arrependo. Eu acho que isso obteve um bom resultado nesse sentido. Que impressões o senhor tem hoje daquele período do governo Geisel, que o senhor acompanhou? Foi o período onde se começou a abertura política, depois de um longo tempo de fechamento político no Brasil. Como é que foi essa experiência? O presidente Geisel é um homem extremamente preparado para conduzir a nação. Ele tinha estudado todos os problemas nacionais, conhecia tudo, tinha uma memória fantástica, tinha uma decisão pronta. E ele, mais do que ouvir os ministros, ele conduzia os seus ministros. Por conseguinte, era um homem do qual se deve todo esse processo de início da redemocratização do país, porque ele era um democrata, não se conformava com as medidas truculentas, tanto é que chegou até a tirar o comandante do exército por problemas de ação violenta, iniciou o processo de democratização. Eu me lembro da alegria dele no dia em que se reuniram lá em Brasília todos os dirigentes políticos e foi anunciada então uma nova era para a política em nosso país. Da sua parte, no Ministério, veio a mudança que deveria se fazer com relação à legislação da atuação estudantil, da política estudantil, que até ali era muito cesseada, através do 477 e outras medidas. Coube-me fazer um estudo com os meus assessores, o doutor Armando, etc., Roberto Linhares, fazer um estudo sobre a modificação da legislação estudantil. E isso foi levado várias fases
para o presidente, até que finalmente o presidente aprovou e nós conseguimos resolver o problema do cerceamento excessivo das atividades estudantis. Já nessa ocasião, um outro clima totalmente diferente, com o Brasil marchando para a democracia. E a experiência no Ministério no último ano de Geisel? Bem, foi a ocasião então em que eu acompanhei o presidente em várias aprovações de cursos e até 2 universidades, e também a ocasião em que pude sentir de perto a grandeza desse homem que eu admiro enormemente em minha vida. O general Geisel, a escolha dele, o senhor acha que partiu dele a escolha de Figueiredo? Como é que o senhor acompanhou esse processo que terminou esse período? O senhor estava lá até o último dia, terminou o governo Geisel, veio o governo Figueiredo, né? Como é que foi conduzida essa sucessão? Essas coisas ocorriam sem que fosse ouvido um ministro da Educação. Aí, uma esfera mais alta que se decidia esse assunto. Eu acredito que tenha havido realmente uma opção importante do presidente na sucessão. Embora o que nós estávamos todos esperando, desejando, era que fosse o Ney Braga o próximo presidente. Tinha todas as condições para isso, abertura de visão, dinamicidade, formação cristã, tinha tudo o que era necessário e conhecimento pelos cargos que tinha exercido, como senador, como primeiro secretário da Câmara, como prefeito, como governador, tinha tudo para ser um grande presidente, mas as coisas aconteceram de maneira diferente. Ele tinha, inclusive, origem no Exército, era até um motivo a mais que se considerava que ali seria a oportunidade dele. O que é que o senhor acha que inviabilizou o fato de Ney Braga não ter chegado, né? O que é que não possibilitou que ele chegasse a ser cogitado como um possível presidenciável, possível presidente? Isso eu não posso responder, não sei, são circunstâncias que ocorreram de muitas ordens, e até hoje não entendi bem por que o Ney Braga não foi escolhido. O senhor disse que, como ministro, os ministros não tinham grande participação na articulação política, era mais um trabalho administrativo, e isso dentro do próprio Exército é que se definia qual seria a continuidade do processo político. Bom, dependia do tipo de ministro. Havia alguns ministros mais voltados para a política, o próprio Ney Braga era um deles. O Severo, o Silveira, que era do Ministério das Relações Exteriores, Silveirinha, como se chamava, o ministro, o chefe da Casa Militar da Presidência, esses eram ministros, além de administrativos, eram políticos também. A mim coube uma tarefa administrativa, levar adiante a missão que o Ney Braga já estava executando, e o presidente Geisel foi bem claro quando me disse: quero que se complete aquilo que o ministro Ney Braga já executou até agora. O ex-ministro Carlos Richtbitter, que também participou do governo, diz que Ernesto Geisel, apesar de ser o homem da abertura, que realizou esse início de processo de abertura, era muito cioso da disciplina, era bastante duro no sentido da disciplina dentro do próprio governo, dentro do conjunto do país. Felizmente ele era um homem favorável à disciplina, porque logo depois o que nós vimos, brigas entre ministros, discussões públicas entre os dirigentes dos diversos ministérios, o que é uma vergonha. Eu acho que o ministro serve a seu presidente e não tem nada que estar discutindo com o seu colega e levantando assuntos que não são da sua alçada. Eu acho que essa disciplina foi uma grande coisa do governo Geisel, e acho que a disciplina é muito mais necessária em muitas organizações sociais do que nós estamos vendo hoje, em que falta justamente isso para uma atuação em benefício da comunidade bem maior. Professor, vamos para mais um intervalo. Nós já voltamos, estamos conversando aqui com o reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, o professor Euro Brandão. Já estamos de volta. A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. No
programa Memória Paranaense, conversamos hoje com o reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, o professor Euro Brandão. Falando ainda sobre a Secretaria-Geral do MEC, Ministério da Educação, onde o senhor começou em 74, ficou por lá 5 anos, né? Um ano como ministro. O que é que o senhor julga que tenha sido o papel fundamental nesse período que o senhor esteve no Ministério? Olha, nessa época vivíamos o chamado milagre brasileiro. Havia recursos abundantes para atender as necessidades. Então nós atendemos universidades, atendemos hospitais universitários, atendemos escolas, inclusive escolas particulares. Foi uma possibilidade muito grande de elevar muito o nível de desempenho educativo no país. Coisa que hoje eventualmente pode não ser reconhecida, mas é que a gente que viveu isso sabe perfeitamente o que pôde fazer nesse sentido. Tive a oportunidade também de verificar que o ensino na zona rural se fazia de uma maneira urbana e inadequada à vida das pessoas do campo. Então, através de um programa com a Unesco, fizemos um estudo do curso primário voltado para as zonas rurais. Esse estudo foi feito, foi experimentado lá no norte do país, deu excelentes resultados. Depois não ouvi mais falar nele, mas de qualquer maneira isso foi feito. Também tivemos a oportunidade, através da OEA, de fazer um programa Brasil, Uruguai e Paraguai, com o objetivo de ampliar as possibilidades educacionais, cotejar as soluções dadas nos 3 países e fazer programas conjuntos que deram muito bom resultado. Também como integrante do Ministério, eu recebi a missão de ministro plenipotenciário, estando lá na posse do presidente do Panamá, e também nas festividades da África, na África, a parte cultural africana, em que nós levamos vários artistas brasileiros naquela ocasião. Em 79, retornando ao Paraná, terminado esse período no Ministério, o senhor veio para cá dirigir o que era na época o BADEP, o Banco de Desenvolvimento do Paraná. Qual a importância que o senhor vê? Acabou sendo extinto mais tarde no governo Álvaro Dias. Que importância tinha essa instituição para o Estado? O Banco de Desenvolvimento do Paraná, ele era uma continuação da Codepar, a grande companhia de estímulo, de fomento à industrialização do Estado, que produziu excelentes resultados durante muitos anos em nosso Estado. Foi com entusiasmo que eu vim assumir, então, esse banco, demos um apoio muito grande à industrialização do Paraná, até hoje encontro industriais que são gratos ao que foi feito naquela época. Fizemos um programa chamado ProMicro, que abrangeu todo o interior do Estado e levava recursos, ainda que relativamente pequenos, para obras muito pequenas, por exemplo, meia dúzia de pessoas que faziam confecção para criar uma pequena empresa de confecção e assim por diante. E com isso eu percorri todo o Estado e o entusiasmo com que esse programa era recebido era notável, porque o grande segredo da industrialização está em fomentar justamente a pequena empresa. O senhor é favorável à existência desses órgãos de fomento? O senhor acha que houve um erro quando houve a extinção do órgão? Sem dúvida. O grande erro é considerar um banco de desenvolvimento como se fosse um banco comercial. O banco comercial empresta para ter lucro e para ter garantias de que aquilo que ele está emprestando vai dar resultado financeiro. O banco de desenvolvimento é completamente diferente. Não só aplica recursos para prazos muito maiores, como há o risco do empreendimento não dar certo. Porque se ele vai dar apenas naquilo que dá certo, ele não está fazendo fomento. Ele está desbravando novos campos de atuação industrial. Então, aqui e ali, não se obtém o resultado financeiro, embora se tenha feito uma tentativa válida e necessária no setor da industrialização. Por isso, sempre houve pessoas que contestaram a atuação do Banco de Desenvolvimento, embora aqueles que compreendam a sua grande missão sabem da importância que esse órgão teve em nosso Estado. A crítica com relação ao banco era pelas dívidas, empresas que tomavam esses empréstimos depois não conseguiam saldar. O senhor acha que isso não seria um motivo para se pensar, então, na extinção do órgão? Sim, absolutamente não é motivo para extinção. Claro, se eu estou incentivando, se algumas, talvez até poucas, das empresas que foram incentivadas não conseguiram realizar o seu intento, o banco está cumprindo perfeitamente a sua missão.
e esse dinheiro só muito dificilmente retorna. É claro que existe sempre aquilo que foi colocado como garantia, etc., mas às vezes é mais difícil de recuperar. Mas a missão do banco é justamente essa, não é puramente financeira e monetária, mas é principalmente de desenvolvimento, como o próprio nome está dizendo. Em 84, deixando o banco, o senhor foi para a Pontifícia Universidade Católica, 2 anos depois veio a ser reitor, né, por 3 mandatos consecutivos. É verdade. De fato, eu fui convidado pelo reitor da época, o Dr. Arnes, quando ainda estava no Banco de Desenvolvimento, para dar aulas na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, uma vez que eu tinha sido fundador da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que deu margem à criação da Universidade Católica. Mas isso muitos anos antes já estava licenciado, porque com muitas atividades não teria podido permanecer. Mas nessa ocasião, terminado o trabalho no Banco de Desenvolvimento, eu fui prazerosamente dar aula na Universidade Católica, imediatamente criando lá o seu centro de computação eletrônica e dando aula de programação de computadores. Sempre acreditei que o computador era essencial, a começar pela matemática e engenharia, e depois se espraiando para todos os outros tipos de atividade humana. E essa é a razão pela qual, então, comecei lá atuando nesse sentido. Nesse período que o senhor esteve, nesses 3 períodos, houve uma expansão bastante grande da Pontifícia Universidade Católica. Como é que foi esse direcionamento, esse planejamento para se pensar nessa expansão toda que a PUC veio a ter? Com a experiência que tive do Ministério e da atuação na Universidade Federal, eu tinha uma série de pontos, 17 pontos que seriam importantes numa administração universitária. Então, imediatamente comecei com apoio, sem dúvida nenhuma, da Congregação Marista e de uma equipe que compusemos para levar conosco adiante essas ideias, a aplicação desses pontos, que incluía treinamento de professores, novas instalações, novos laboratórios, biblioteca, criação de novos setores de pesquisa. Tinha uma série de medidas que foram sendo colocadas progressivamente em ação. Acabamos criando o campus de São José dos Pinhais. Hoje temos lá também no município de Fazenda Rio Grande a Fazenda Experimental. Nós temos então hoje um crescimento que não se deve a mim, se deve em primeiro lugar à própria comunidade paranaense que apoiou, que sempre apoiou a atividade da universidade, aquela equipe admirável que está lá atuando hoje e que continuará certamente sob a direção do novo reitor, o irmão Dr. Clemente Ivo Giuliati, que assumirá a universidade em janeiro do próximo ano. Professor, que papel o senhor acha que deve ter uma instituição particular religiosa com relação ao ensino superior? Todos perguntam, por que a Universidade Católica? Pois eu lhes digo que esta que é a verdadeira universidade. Aquela em que, não que se faça proselitismo católico, mas aquela que dá ao estudante, além do ensino, pesquisa e extensão, uma formação de natureza transcendente. O homem não existe para terminar daqui a pouco, ele existe para a eternidade. É um ser eterno, um ser imortal. Por isso, se nós ensinamos alguma coisa e não ressaltamos justamente esse aspecto transcendente da pessoa humana, está se dando uma formação falsa, está se dando uma instrução deficiente. Por isso, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná tem essa intenção de, ao lado dos trabalhos científicos e técnicos, dar também a oportunidade, nem todos aproveitam, mas dar a oportunidade para uma formação transcendente, uma formação do espírito, uma abertura de visão para o mundo, na filosofia, na cidadania, na cultura religiosa. Essa, então, é a razão de ser da diferença entre uma universidade comum e uma universidade católica. Um assunto que se discute muito no Brasil: o governo federal deve ou não dar apoio às universidades particulares, às universidades religiosas? Eu acho que deve dar. É incrível que se acredite que se deva fazer com mensalidade de alunos o desenvolvimento da ciência nacional. Acho que a ciência deve ser desenvolvida através das agências de financiamento científico. Aqui no Paraná, por exemplo, nem sequer temos ainda a Fundação de Ciência, que existe em vários outros estados. E os ministérios de Ciência e Tecnologia,
que realmente dão apoio na formação de professores no que se refere a mestrados e doutorados, não fazem, entretanto, com mais frequência, a encomenda de serviços de pesquisa nas universidades. E as universidades particulares, principalmente as comunitárias, estão recheadas de inteligências que poderiam ser colocadas com muito mais efetividade na produção da ciência e da tecnologia no país. As universidades federais têm o conceito que a pesquisa se faz prioritariamente nas universidades federais, que não aconteceria nas universidades particulares. O que o senhor acha? Bem, note que as universidades federais têm um regime de permanência maior do professor, enquanto nós temos um regime de aula. O professor está ali para dar a sua aula e não para ficar lá na universidade. A presença do professor em tempo maior na universidade, 40 horas, 20 horas, deveria permitir uma atuação de pesquisa muito maior do que está se verificando hoje. Mas ela tem produzido os seus resultados. Por isso que se vê nas universidades públicas uma produtividade maior no setor de pesquisa por causa dessa presença do professor. Mas no momento em que nós recebêssemos recursos que permitissem o maior número de horas do professor na universidade particular, nós poderíamos fazer pesquisa com tal habilidade e com a grande vantagem de estarmos atentos ali para professores que têm tempo integral e não cumprem a sua missão e vão para os seus consultórios, os seus escritórios, etc., na hora que deveriam estar pesquisando na universidade. O senhor acha que essas distorções são melhor controladas em uma universidade particular? Há a possibilidade sem de dúvida mais nenhuma, efetivo? sem dúvida nenhuma. Nós temos coisas incríveis nesse país. O cidadão faz, por exemplo, curso de doutorado e mestrado, vem com o título de mestre e não quer ensinar. Mas o mestre existe para ensinar. Então, nós fazemos esse controle. Ou ele vem para ensinar, ou então não vai para se formar como doutor ou como mestre. Ele tem que participar dos cursos de pós-graduação e dos cursos de graduação. E além do trabalho de pesquisa, que é natural nos cursos de pós-graduação, e com isso, então, a produtividade é muito maior. Hoje nós temos centenas de pesquisas dentro dos cursos que nós conseguimos montar, mas poderíamos ter muito mais. Eu ainda agora estou indo para fazer uma conferência lá na Escola Superior de Guerra sobre a ciência e a tecnologia na universidade. Estou dizendo justamente isso, que se houvesse mais apoio, muito mais nós poderíamos fazer nesse particular. Tá bem, professor, vamos para mais um intervalo. O reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor Euro Brandão, participando conosco aqui do programa Memória Paranaense. Já voltamos com o nosso último bloco. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. O reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Euro Brandão, conversa aqui no programa Memória Paranaense. Vamos para o nosso último bloco, então, hoje conversando com o professor. Professor, a Católica, ela tem buscado se adaptar à realidade do mercado? Quer dizer, a formação daquele profissional que realmente o mercado precisa, isso é considerado? Sim, sem dúvida. E não só do mercado atual, estamos pensando também no mercado futuro, naquilo que está em desenvolvimento. Então, quando nós criamos, por exemplo, o curso de Engenharia de Alimentos, nós estamos pensando nas potencialidades do Paraná, que estado agrícola como precisa transformar os seus produtos agrícolas em produtos industrializados. E isso nós estamos entregando a outras áreas de atuação. É preciso que nós atuemos nesse sentido. Quando nós criamos o curso de Engenharia Elétrica com ênfase em telecomunicações, nós estamos acreditando no futuro das telecomunicações. O mundo cada vez mais é menor, é preciso que haja a possibilidade de preparar profissionais que estejam preparados para essa comunicação. Isso já instalamos, está funcionando. Agora estamos para o próximo vestibular, já propondo mais 2 cursos, o curso de controle de produção industrial, a chamada mecatrônica, que faz com que a computação possa acompanhar o processo industrial, e mais os cursos ainda ligados com a parte de produção mecânica, para que se possa entrar valendo nessa industrialização que está presente no Paraná, com a presença das firmas automobilísticas e outras que estão se instalando
entre nós. Por isso, eu acho que é importante que a gente fique sempre atento a isso. Quanto a atender o mercado, claro, nós temos o ISAD, o Instituto Superior de Administração Empresarial, tem justamente essa finalidade de trazer dezenas de empresários que, em conjunto com a universidade, planejam a melhoria dos seus quadros, a gestão das empresas, para que se possa, então, obter uma produtividade mais adequada. Nessa dedicação à educação, tanto tempo como professor, como é que o senhor define o perfil do que vem a ser um professor de verdade, na sua concepção? Eu acho que nós precisamos transformar o tipo de professor. O nosso professor universitário, provindo ainda dos tempos da cátedra, do catedrático, tinha um tipo de professor empafiado. Aquele homem distante, do qual os alunos tinham até algum medo de se aproximar, e que não escutava os anseios dos alunos. Acho que uma universidade, sem prejuízo da sua pesquisa, tem que levar isso para a juventude. Tem que saber dialogar, tem que saber escutar, tem que mostrar as provas corrigidas para que você veja onde houve o erro. Tem que permitir ao aluno que na sala de aula faça perguntas para que ele possa então acompanhar o raciocínio. Tem que levar em conta as inteligências diferentes. Hoje nós sabemos que existem 7 tipos de inteligência. As pessoas não são padronizadas. Essa preocupação então com aqueles que estão ficando para trás, têm que receber um cuidado especial, uma aula especial, uma explicação extra. E, além disso, é preciso que o professor se integre com os outros professores. Essa disputa entre departamentos, né? Esse departamento aqui é só meu, essa gaveta é só minha, esse aparelho só é meu, tem que acabar. É preciso unir esforços, saber trabalhar em conjunto, saber trabalhar fraternalmente dentro da universidade e levar em conta principalmente o aproveitamento do aluno. Assim nós vamos ter realmente um professor para o futuro. Um drama nas escolas particulares, nas universidades particulares, é a questão do custo, principalmente quando não há estabilidade da moeda, aquela tensão, os estudantes julgam que a universidade está aumentando. Como é que é definida a questão de custo de educação, né? Não havendo, como o senhor diz, na medida adequada, um apoio federal para isso, e as universidades tendo que bancar com os custos, como é que isso é tratado? É preciso fazer aí uma diferenciação. Existe a universidade comunitária, que são aquelas que são criadas por fundações, por grupos de munícipes e por instituições confessionais, que não têm lucro nenhum. Tudo que é arrecado é aplicado no próprio desenvolvimento da educação. Por isso podem fazer um custo mais baixo. A PUC, por exemplo, do Paraná, tem um custo baixo em relação a todo o resto do Brasil. E comparando, entretanto, quer dizer, equalizando de certa maneira com as outras unidades comunitárias. Porém, existem universidades particulares em que é uma aplicação de capital. A pessoa tem universidade como teria uma empresa, como teria uma indústria. E esses, então, têm um plus lá que é em benefício do dono da escola. Não entro nesse mérito porque a nossa universidade é uma universidade comunitária. Sempre cobrou o mínimo possível para que a universidade possa se manter e possa progredir, possa instalar novos laboratórios, possa contratar novos professores, porque sem isso seria algo estático. Uma universidade que não se renova, que não vê o futuro, que não é um permanente vir a ser, não é universidade, é um órgão inútil dentro da sociedade. E nós temos conseguido, então, manter esse padrão. Agora, no tempo em que havia inflação muito grande, nós éramos sempre acusados. Toda vez que se restabelecia o preço das mensalidades, éramos acusados, exploradores. Sempre havia os grupos que se levantaram, compra, etc. Agora que nós temos uma moeda estável, relativamente estável, não há mais problema nenhum, o preço é sempre o mesmo. Era o mesmo de sempre, antigamente, só que agora não temos mais necessidade de reajustar em 40%, 80%, em 120%, quando a inflação nos obrigava a fazer isso. Professor, deixando quase já a reitoria da Pontifícia Universidade Católica, o senhor deixa lá o projeto da TV educativa, da PUC, também da Rádio Educativa. Como é que o senhor vê essa extensão, esses veículos, né, presentes na vida da universidade e da cidade, como uma extensão da universidade? A universidade tem tido essa preocupação de estar atualizada nos órgãos de comunicação social. Por isso é que tem a Rádio Clube Paranaense, a Rádio Paraná, a retransmissora da Rede Vida entre nós,
E estamos aguardando, através do requerimento feito pela Congregação Marista, Sociedade de Parentes e Cultura, estamos aguardando a concessão de um canal educativo de televisão. Logo que fomos autorizados a fazer isso, teremos grande satisfação em entrar no ar também com um canal próprio da universidade, em que nós divulgaríamos a ciência, a tecnologia, a filosofia, a sociologia, os deveres da sociedade, enfim, tudo aquilo que vem em melhoria da sociedade. Espero que isso possa ocorrer num tempo não muito distante. Mais um canal de TV, além da Rede Vida, que já está no ar em Curitiba. Exatamente, isso mesmo. E mais uma emissora de rádio educativa também. Uma rádio educativa também está no projeto. Como engenheiro, além de professor, como engenheiro o senhor deixa várias obras, o senhor tem várias obras em Curitiba, Hospital Cajuru, Caixa Econômica Federal, daria para citar, para dar uma ideia sobre a carreira de engenheiro também? Que o senhor... Muitas e muitas obras vieram da minha atuação no escritório técnico da Via Permanente, que, como eu disse, abrange em 2 estados, muitas pontes, muitas realizações ferroviárias. Mas fora da Estrada de Ferro, eu estive durante um certo tempo com o meu escritório de estruturas. Então, eu tive a oportunidade de projetar, por exemplo, a estrutura do edifício da Caixa Econômica, cuja parte da arquitetura é do professor Rubens Meister. Eu também, na parte da arquitetura, projetei a Casa do Expedicionário, a Igreja da Água Verde, o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, muitas igrejas no interior, principalmente na Diocese de Campo Mourão. E também projetei com meus assistentes o viaduto Capanema, na sua primeira fase, com caminhões mais leves, agora reforçado para caminhões mais pesados. E tudo isso, e também tive a oportunidade de trabalhar no anteprojeto do metrô de Curitiba, em companhia de Jaime Lerner e do economista Fayet. Fizemos um estudo no tempo do prefeito Sabag para preparar Curitiba para o futuro. É nesse relatório que se defendia, principalmente com a posição de Jaime Lerner, da utilização dos ônibus e das canaletas, etc. Tudo isso está, inclusive, em obras que estão na Biblioteca Pública. Finalizando, professor, além disso tudo, o senhor sempre encontrou tempo também para pintura, né? Uma coisa que o senhor gosta. É verdade. Eu estava dizendo outro dia que eu fui pintor antes de ser engenheiro, porque eu fiz o meu aprendizado no ateliê de Guido Viaro. Nesse tempo não havia escola de belas artes. Então, me dediquei sempre à pintura, aproveitando todas as oportunidades de viagens, de tempos disponíveis, de férias, e pintei muito as paisagens marinhas, até que eu me dizia engenheiro no Paraná e pintor em Santa Catarina, né, porque lá eu passava as férias. Mas depois, quando fui para Brasília, tive mais tempo, longe de parentes, de aniversários, etc., de compromissos de natureza social. Eu tive muito mais tempo para produzir obras de grande porte, né? Murais que eu comecei a fazer naquela ocasião, inclusive vários de natureza histórica, de história do Paraná. Então, ainda hoje, estou sempre produzindo também no setor de pintura. E, professor, muito obrigado pela participação conosco. Sou eu que agradeço essa oportunidade que tive e espero que esse pequeno depoimento possa servir de alguma maneira para os jovens que têm toda a vida ainda para realizar pela frente. Muito obrigado, professor, pela participação aqui conosco. Conversamos hoje aqui no programa Memória Paranaense com o reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor Euro Brandão, ex-ministro da Educação. Muito obrigado também a você que ficou ligado conosco. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.